Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje, para mim, é uma alegria muito grande de vermos novamente o público de retorno ao centro, mesmo sabendo das restrições, mesmo tendo a capacidade reduzida a 30%, olhar para os olhos de vocês não tem preço. Mesmo sabendo que às vezes a transmissão online tem um alcance muito maior, mas estar aqui é muito melhor. Olha, por favor, se lá na TV está ok. Tá? Bem, nesse momento de bastante incerteza, nós vemos muitas pessoas, muita gente de outras religiões, que pregam que a pandemia é uma espécie de punição de Deus aos homens da terra. E alguns espíritas, infelizmente, também pregam, discutem, como eu já vi em grupos espíritas, dizendo que a pandemia, entre outras coisas, é uma espécie de justiça que Deus faz, porque o vírus é democrático, não escolhe quem ataca e com isso nivela todos da mesma maneira. Nós estamos reencarnados e, portanto, quando falamos que estamos reencarnados, tudo que gira em relação à nossa vida diz respeito à reencarnação. Então, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para você. A reencarnação seria justiça ou seria punição? Embora para muita gente a reencarnação já seja um assunto esgotado, quando nós falamos sobre reencarnação, principalmente dentro de uma casa espírita, por incrível que pareça, ainda existem muitas dúvidas, muitos questionamentos, muito desconhecimento, principalmente sobre o mecanismo da reencarnação, principalmente sobre o que seja a reencarnação. Mas é interessante que nós lembremos que a reencarnação não é exclusividade, muito menos uma invenção do Espiritismo. A reencarnação existe desde que existe a humanidade. E muita gente também desavisada, ou às vezes desinformada, pauta os seus argumentos contra a reencarnação dizendo que não acredita em reencarnação porque a reencarnação não está na Bíblia. E é por isso que eu disse gente desinformada. Porque se nós formos colocar em quantidade de citações, a Bíblia de Gênesis até o Apocalipse, portanto de capa a capa, fala muito mais de reencarnação do que os 5 livros da codificação espírita. E aí alguém ainda fala assim, mas pelo menos Jesus não pregou a reencarnação. Realmente Jesus não pregou e nem defendeu a reencarnação por 2 motivos. O primeiro motivo é que esse não era o papel principal da vinda do Mestre. O segundo motivo é que Jesus era judeu. E como todo povo judeu, acreditava tanto na reencarnação que tratava esse assunto de maneira natural, de maneira normal no dia a dia. Tanto é interessante observarmos isto, que só não descobre as citações referentes à reencarnação na Bíblia quem não quer, ou quem fecha os olhos para isto. Porque sendo a reencarnação um neologismo, ou seja, uma palavra nova, criada por Allan Kardec em 1857, não tem que ter na Bíblia o próprio nome reencarnação, mas nós temos sinônimos. Quando eu falo de manga, muita gente imagina a manga fruta, a manga de camisa, a manga de chuva, a manga pedaço de terra, que são coisas distintas, mas que possuem o mesmo nome. Em Mateus, no capítulo 11, do versículos 7 a 15,
Mateus anota: assim que saíram, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João Batista: saístes ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido pelo vento? Mas então saístes para ver o quê? Um homem vestido em trajes finos? Vede, os que vestem trajes finos estão nas casas dos reis. Mas então saístes para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu que é mais do que um profeta, pois este é aquele a respeito de quem estava escrito: eis que eu envio perante a tua face o meu anjo que preparará o teu caminho diante de ti. Amém vos digo, continua Jesus, entre os nascidos de mulheres não se levantou ninguém maior do que João Batista até agora no reino. Sofre violências e os violentos se apoderam deles, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiseres aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos que ouça. Ou seja, Jesus fala claramente que a profecia do profeta Isaías ou Jeremias, que diziam que antes de vir o Messias, Elias haveria de vir primeiro, não tem como Elias vir se não for reencarnado. E Jesus afirma categoricamente, literalmente, que João Batista era Elias. Portanto, temos aí, por exemplo, uma citação da reencarnação na Bíblia. Mas aí o cristianismo evolui, mas o cristianismo só é cristianismo até o começo do século IV. E quase todas as religiões orientais são reencarnacionistas. E quando nós observamos a atualidade, nós percebemos que a reencarnação já extrapolou as paredes do centro espírita. E a ciência já começa desde a década de 1950 a estudar a reencarnação. Nós temos, por exemplo, o exemplo do professor Hernandes Nath Banerjee, nascido na Índia, que desenvolveu a maioria das suas pesquisas quando ele ainda era diretor do departamento de parapsicologia da Universidade de Rajasthan, em Jaipur, na Índia. Quando ele pesquisou fenômenos de recordações de vidas anteriores, não só na Índia, mas em grande parte do mundo, inclusive nos Estados Unidos. E ele, em 1979, escreveu um livro intitulado Pretérita e Futura, colocando ali seus 25 anos de pesquisas e mais de 1.100 casos, que pesquisados à luz da ciência, buscava crianças principalmente, que recordavam de vidas passadas, e que traziam informações que era impossível delas descreverem. Mais tarde, o professor Ian Stevenson, americano, catedrático em neurologia e psiquiatria da Duke University, em Virgínia, nos Estados Unidos, foi para a Índia conhecer, em 1965, os estudos do professor Banerjee. E disto resultou um trabalho muito grande pelo mundo inteiro, financiado pela Universidade de Duke, na Virgínia, onde, estudando mais de 2.400 casos, ele escreveu um livro de 2 volumes, uma biografia, intitulada Reincarnation and Biology, ou Reencarnação e Biologia. E desses ele pegou os 20 casos mais intrigantes e escreveu um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, que não são livros religiosos. São cientistas que estão aprofundando no estudo da reencarnação. Mas temos também pesquisadores brasileiros, como o doutor professor Sérgio Lopes, como o doutor já desencarnado Hernandes Guimarães Andrade, que pesquisam todas essas questões relativas à reencarnação. E nós vemos hoje espalhados pelo mundo e nos estudos das academias, o que quer dizer das universidades, evidências fortes de reencarnação, que são, por exemplo, marcas de nascença, onde se pesquisa o passado e descobre que aquela criança que nasceu com aquela marca teve uma desencarnação através, por exemplo, de um acidente que deixou aquela mesma marca no mesmo ponto, da mesma maneira. Outra
Outra evidência inquestionável é a chamada TVP, Terapia de Vivências Passadas, que começou com o psicólogo Morris Netterton, nos Estados Unidos, em 1967, quando ele criou um método próprio de hipnose que fazia a pessoa regredir até o seu inconsciente espiritual e dali reviver situações do passado, e que ele chamou de hipnose ativa. E que mais tarde vários médicos, psiquiatras e psicólogos pelo mundo inteiro aprofundaram as suas pesquisas na condição da terapia de vivências passadas. E o médico e psiquiatra Brian Weiss, que escreveu o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, disse numa entrevista que ele tinha muito receio de publicar o resultado de suas pesquisas pelo que poderia vir de preconceitos da classe médica e científica, mas que depois de mais de 4 anos, ele resolveu publicar e balançou o mundo científico, com base nos seus estudos a partir do ano de 1980, da jovem Catherine, de 27 anos, que o procurou para tentar resolver os seus medos, as suas fobias e as suas ansiedades. E depois que fizeste nela tudo o que era possível, eis que ele resolve aplicar a hipnose. E ele então volta e começa a narrar coisas, situações e episódios de outras vidas que ele buscou a pesquisa para fazer a comprovação e que houve, onde ali achou a gênese, ou seja, o berço dos seus conflitos. Mas embora a reencarnação só não é visível para quem não quer enxergar, só não é ainda para aqueles humanos, principalmente aqueles cristãos que andam, com perdão da analogia, como cavalos de charrete com aquele tapão, que não permite com que eles olhem à sua volta, mas somente onde que o carroceiro quer levar. E mesmo assim, a reencarnação, dentro principalmente das casas espíritas, é motivo de discórdia e principalmente de muitas dúvidas. E tanto é verdade que se eu perguntar aqui para cada um dos senhores que estão presentes, para você, reencarnação é justiça ou punição? Se tiver aqui 40 pessoas, nós teremos com toda certeza 40 respostas diferentes. E quando eu falo sobre essa pergunta, reencarnação, justiça ou punição, eu lembro de uma brincadeira que meu pai, que gostava de brincar muito, fazia. Ele sempre que tinha oportunidade de pegar alguém, ele perguntava, enxugar é com X ou com CH? Bom, para que a gente possa esclarecer melhor, vamos ilustrar a nossa reflexão hoje com uma rápida história que aconteceu no Centro Espírita Meimei em 25 de agosto de 1955, em Uberaba, numa fase de Chico Xavier muito pouco conhecida pelos espíritas. Porque todo mundo conhece o Chico pela psicografia, pelos livros, mas muitos desconhecem que ele desenvolveu um grande trabalho, principalmente na área da psicofonia, cujo trabalho resultou em 2 volumes de livros chamados Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, que registra na íntegra diversas mensagens de mentores como Emmanuel, André Luiz, e espíritos comuns, como esta que se manifestou nesta noite e que se deu o nome de Valéria. Ela então, através da voz muito emocionada do Chico, narra: eu vim trazida aqui pelos meus amigos espirituais, para que eu pudesse apresentar a vocês uma história muito breve e resumida da minha vida, que foi uma vida muito singela, anônima, mas igualmente de muita dor e de muita oportunidade de crescimento. Não obstante o meu anonimato, vivia muito feliz num sítio aos arredores de uma cidade do Brasil, numa vida que eu poderia dizer que era perfeita, porque eu tinha o meu marido, os meus filhos,
Levávamos uma vida bastante singela, mas nos faltava nada. E eu poderia dizer que sim, nós éramos bastante felizes. Até que por certo motivo eu tive que ir ao médico. E ao retornar para casa, eis que eu trago o diagnóstico de uma doença cruel, a lepra. Eu mal posso esquecer quando eu apresentei aquele papel e pude observar nos olhos da minha família o horror, o medo e principalmente o repúdio. Eu nunca poderia imaginar que a minha própria família me abandonaria. Venderam tudo, mudaram-se para outra cidade e me renegaram a uma choupana muito apertada no fundo da mata, onde eu tinha como cama um amontoado de capim seco. E ali, descrever o que eu passei pelos próximos 10 anos é tarefa impraticável na noite de hoje. Dizendo que eu vivia às expensas da caridade de alguns poucos que passavam por ali e atiraram com escárnios de longe um pedaço de pão duro, deixavam uma pequena tina de água. Mas com o passar do ano eu vi sendo colocado em xeque a minha vaidade, o meu orgulho. Mesmo que Deus, sendo bastante benevolente, não permitiu com que eu olhasse a minha própria face, jovem e que tinha digna beleza, eu podia observar pelas minhas mãos a doença cruel carcomendo todos os meus membros, sentindo acabar com todas as minhas faces, as minhas partes, e as pessoas aos poucos se esquecendo de mim, ao ponto de que certa feita eis que me restava como companhia apenas o uivo dos lobos, a formiga varejeira, e eu me entreguei então à inanição. Passava fome porque já não conseguia me mover, me deslocar, porque as minhas pernas já estavam inertes. Quando muito, eu buscava a relva da manhã para poder matar a minha sede. Como foi dorido. E numa noite, onde o calor era tão grande, que evaporava praticamente toda a relva, não deixando sobrar sequer algumas gotas para matar a minha sede, eis que me entreguei ao desespero e ao choro, e no meio do delírio de uma febre que eu não sabia o que acontecia comigo, obrigado, eis que descortina à minha frente um cenário com imagens que não tinha certeza se era o presente que ia ao passado ou era o passado que vinha ao presente. Mas eu me vi engrinaldada de beleza, de riqueza e de juventude, numa cidade espanhola, em um período do tempo muito recuado, membro de uma família nobre, e que eu me vi obrigada a denunciar o meu próprio irmão às autoridades eclesiásticas, porque ele havia descobrido de mim crimes inconfessáveis. E no medo de que ele pudesse passar à frente o que ele sabia, eu inventei uma história e o denunciei ao tribunal do Santo Ofício. Como eu tinha amizade na igreja, ele foi rapidamente preso e jogado em um calabouço infecto, onde ficou ali, isolado dos seus filhos, dos seus amigos e principalmente da sua esposa. Vários anos se passaram, até que eu pedi em seu desfavor o suplício da fogueira, que foi deferido de imediato pela autoridade clerical,
e aplicada ali no calabouço a pena capital. Eu pude ver e ouvir, através da pequena janela da porta do calabouço, seus gritos de horror e seu corpo sendo consumido pelas chamas até se abrirem todas as vísceras. Naquele instante, eu me vi novamente no meu corpo bilioso, despertado por um ruído que eu demorei alguns segundos para perceber, que tudo indicava ser dois homens que se aproximavam daquela cabana fétida, passando por entre as matas naquela noite, e eu pude ouvir a conversa dos dois, onde um perguntou para o outro: e aquela bruxa? E aquela bruxa? Será que morreu? E o outro fala: eu não sei. Nós não ouvimos barulho nenhum, som nenhum. Com toda certeza já virou comida dos corvos. Ora, sendo assim, acho que deveríamos atear fogo naquela cabana para evitar com que os urubus disseminem por aí aquela doença maldita. E eu ouvindo aquilo no maior desespero, porque via que algo ruim ia acontecer, mas eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia sequer emitir um grunhido. Foi quando eu ouvi o som de um fósforo. E as chamas tomaram conta da cabana, me consumindo lentamente. Aqueles poucos minutos no meio daquelas chamas pareciam séculos. Até que no meio da fumaça, eu vi mãos alvas se estenderem para mim como se viesse me socorrer. Foi quando eu ergui as minhas mãos e as vi refeitas. Ali eu já havia transposto o portal da vida. A história de Valéria prossegue através da psicofonia do Chico, mas nós paramos aqui porque eu só queria dar essa ilustração para fazer novamente a pergunta para você: reencarnação é justiça ou punição? Para ajudar ainda nas nossas reflexões, é interessante nós entendermos que a nossa noção desta resposta depende muito da nossa relação com Deus. E eu pergunto: qual é a sua relação com Deus? Bom, novamente, para ajudar na reflexão, vamos fazer uma análise histórica. Para que a gente não vá muito longe, vamos recuar 3.500 anos, mais ou menos, até a época de Moisés, que, segundo a doutrina espírita, trouxe a lei de justiça na terra. Moisés, um grande médium enviado por Jesus, para que pudesse pavimentar a estrada que Jesus caminharia 1.500 anos depois. Porque a humanidade, à época de Moisés, era bastante infantil, por assim dizer. A noção de justiça era muito confundida com o poder. Não existiam justiças, existiam justiceiros. À época de Moisés, se alguém roubasse uma ovelha do meu rebanho, eu me dava o direito de ir até a propriedade dele, pegar a minha ovelha de volta, matar quem roubou, trazer todo o rebanho dele e escravizar a sua família. Essa era a noção de justiça. Totalmente desproporcional. E no mundo onde a ideia de justiça era muito desproporcional, Moisés apresentar olho por olho, dente por dente, era um ganho. Porque ele dizia: você não vai lá e pega todo o rebanho, mata ele e escraviza a família. Se ele te roubou uma ovelha, você vai lá, pega a sua de volta e no máximo traz uma dele. Olho por olho, dente por dente, já foi um ganho. Moisés então traz o decálogo, os 10 mandamentos, e apresenta um Deus austero, vingativo,
o Senhor dos Exércitos. Pauta a ideia de Deus no medo para que aquele medo pudesse, por assim, domar a humanidade. Trazer à humanidade a crença de um Deus pelo temor. E, infelizmente, até hoje, pessoas falam que são tementes a Deus. E é bom que se diga que o temor não coexiste com o amor. Você jamais vai amar aquele que teme. Isso é uma ideia mosaica de 3.500 anos atrás. Mas que foi bastante necessária. Só que a lei de Moisés não é sanguinária, como muita gente fala. Não, porque se você olhar o livro de Deuteronômio, não. Justamente no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 6, entre os versículos de 4 a 6, Moisés anota: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Em Levítico, que é praticamente um manual de instruções, porque aquele era um povo, digamos, até certo ponto, aselvajado no trato com as outras pessoas, e que igualmente, infelizmente, até hoje, em pleno século XXI, existem cristãos que pautam a sua vida no Levítico como um manual de instruções, onde fala que a mulher menstruada sentou no banco, você tem que atear fogo no banco porque ela é impuro. Mas lá, no capítulo 19, entre os versículos 17 e 18, Moisés anota: não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os seus filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o seu Senhor. São as nuances da lei de amor que Moisés já começou a apresentar para acostumar a humanidade. Porque depois dele, ocorre uma grande evolução em relação ao mundo que existia antes. Na Grécia, pós-Péricles, aquele mesmo que promoveu as artes, a educação, a literatura, que consolidou Atenas como centro educacional do mundo naquela época, que estimulou a democracia. Na Roma, que marcou tanto através das suas conquistas, apresentando ao mundo as suas estratégias e disciplinas militares, apresentando uma arquitetura e uma engenharia extremamente evoluídas para a época, desenvolvendo técnicas de construção, de centros, de templos, de espaços públicos, de aquedutos, que estão de pé até hoje. A Lex Romana, o direito romano que baseou toda uma sociedade do Ocidente e que até hoje é ainda base do nosso direito ocidental. O alfabeto romano, os algarismos romanos. Porém, o retrato da humanidade nesse mundo que para aquela época era extremamente moderno e tecnológico, ainda era a desigualdade da justiça. E é nesse mundo, com essa humanidade, que Jesus chega e pega no mundo judeu uma humanidade que ainda pautava nas leis mosaicas o seu modo de vida e a sua justiça igualmente distorcida. E no mundo onde todo mundo achava que um escravo era seu inferior, que trabalhar era coisa para os pequenos, porque o poder se dava pelo dinheiro, mas também pela ociosidade. No mundo onde você deveria amar os seus amigos e odiar os seus inimigos, Jesus chega, traz a lei de amor e diz: não, você deve também amar os seus inimigos, e dá um nó na cabeça de todo mundo. Jesus diz que todos nós somos iguais e dá outro nó na cabeça de todo mundo, porque os poderosos jamais se imaginavam iguais aos seus escravos. E Jesus, que não escreveu nada, e que ensinou com as suas palavras, e principalmente com seus exemplos,
apresenta ao mundo leis universais e que muita gente sequer 2000 anos depois não entendeu. Como, por exemplo, a lei de justiça. Quando no amanhecer daquele dia, Jesus se encontrava nas escadarias do templo, e houve uma turba aproximando, ruidosa, trazendo ali uma mulher toda rasgada e ensanguentada, e atira aos pés dele e diz: esta mulher foi pega em adultério. Reza a lei mosaica, que ela deve ser apedrejada até a morte. O que tu dizes? Queriam literalmente colocar Jesus numa sinuca de bico, porque se ele falasse que não deveria apedrejar, ele estava indo contra a lei. E seria o motivo da sua denúncia. Se ele falasse cumpra a lei e apedreje, ele estaria indo contra tudo que ele havia pregado. Mas Jesus conhecia a malícia humana. Ele então vaticina: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. E se abaixa e começa, tranquilo, a riscar o chão. Segundo Joana de Ângeles, ela escrevia os defeitinhos de todos que ali tinham: hipocrisia, vaidade, desonestidade. E as pessoas olhando foram saindo, os mais velhos primeiros, os mais novos. Porque segundo Joana, olhava aquilo e se identificava. E quando Jesus ergue a cabeça, cadê todo mundo? E ele então, que talvez não, certeza era o único ali que poderia ter a moral para julgar a pessoa, ou no mínimo dar-lhe uma lição de moral, Jesus não condenou. Apenas perguntou: mulher, cadê aqueles que te condenavam? E humilhada ela diz: se foram, mestre. Pois eu também não te condeno, vá e não voltes a pecar. Jesus apresenta a lei de justiça dizendo: ninguém pode julgar ninguém, porque ninguém está isento de erros, ninguém está acima de ninguém. E mesmo se alguém não tiver aquele erro, mesmo assim não pode julgar, porque tem outros. Mais tarde, já às portas do final da sua jornada na terra como um homem humano, de carne e osso, eis que Jesus estava no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, quando houve o ruído dos soldados chegando, sendo trazidos por Judas. E ao perguntar quem é Jesus, naquele avã, no tumulto de defesa, quando a senha foi o beijo de Judas, eis que Simão Pedro saca de uma adaga. Imagino eu, Carvalho, que tentou decepar a cabeça do soldado Malco, ele tenta se defender e corta a orelha. Jesus, com toda tranquilidade, pega a orelha, coloca no lugar e, por assombro de todos, principalmente do centurião, eis que a dor cessa, o sangramento cessa e a sua orelha está recomposta. Jesus então vira para Simão Pedro e deixa para toda a humanidade uma das principais leis universais, que é a lei de causa e efeito, quando ele diz: Simão, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus vai crucificado. Os cristãos são extremamente perseguidos, até que no ano de 3013, por uma questão muito mais política do que moral, o imperador Constantino I declara o cristianismo como religião tolerada no Império Romano. E decide então, para poder ter mais força e mais poder como imperador, reunir sobre uma mesma bandeira todos os cristãos que estavam espalhados e já começavam a brigar entre si. E ele então declara que
que criaria a partir dali uma bandeira universal, uma bandeira católica. E nasce a Igreja Católica, porque católico quer dizer universal. Mas infelizmente, ao invés da igreja cristianizar Roma, Roma romanizou a igreja. E os cristãos que eram perseguidos passaram a ser perseguidores. No ano 380, o imperador Teodósio torna então o cristianismo como religião oficial de Roma no Edito de Tessalônia. E a partir daí, o cristianismo nunca mais é cristianismo. A igreja se fortifica, mas sucumbe com a Inquisição nos séculos 12 a 18. Quando em 1231 o Papa Gregório IX cria o Tribunal do Santo Ofício para punir todos aqueles que, chamados hereges, desviavam-se da conduta imposta pela Igreja Católica. E qualquer erro, qualquer denúncia, podia relegar a pessoa a uma prisão sem alimento, e dali numa graduação de pena até a fogueira, como o irmão de Valéria. E a pior das inquisições, em 1478, foi a Inquisição Espanhola, onde teve maior perseguição, principalmente aos judeus e aos chamados novos cristãos. Inconformado com as ideias da igreja, Lutero faz a primeira reforma protestante, rompendo com a igreja, criando o protestantismo. Junto com Calvino, eis a segunda reforma protestante. Mas o protestantismo, que seria, segundo Emmanuel, uma segunda tentativa do Cristo de implantar a sua árvore no coração do planeta, sucumbe com a sua própria Inquisição. Ali as religiões começam a trocar o conteúdo pela forma. O horror e o terror a Deus, porque pessoas eram mortas em nome de Deus, tem como grande aliado o materialismo. A cultura do medo ganha solo fértil quando a própria igreja, segundo os historiadores, criam a figura do demônio, porque queriam amedrontar os seus fiéis, dizendo que se não forem tementes a Deus, aquela criatura os arrastaria para o inferno. E o medo, essa emoção básica, é exacerbada pelas imposições da religião. E Deus se torna cada vez mais distante das pessoas, e as pessoas cada vez mais tementes a Deus. Vem o renascimento das artes e das ciências, a religião perde credibilidade, a ciência cresce e pavimenta a estrada para que em 1857, em Palais Royal, na Galeria d'Orléans, naquela manhã chuvosa de primavera, nasce a luz do mundo. Com o lançamento na livraria do Sr. Danty, do Livro dos Espíritos. A doutrina espírita chega e desce Jesus da cruz, mata a morte e propõe o retorno ao cristianismo primitivo. E com ela, obrigado, explica, através de uns estudos muito profundos, o que é a reencarnação, que, como eu disse, já existia. Cria um nome que quer dizer reencarnar, voltar à carne, nascer novamente. E com a reencarnação nós começamos a descobrir que nós éramos aqueles que éramos politeístas à época de Moisés, que como poderosos escravizamos o nosso vizinho, cegamos os nossos escravos para não fugir, que traímos, que matamos, que condenamos a fogueira em umas,
que morremos no calabouço de fome, inanição e outras. E com isso recrudesce o sentimento de culpa. Porque começamos a entender que muito do que nós sentimos tem base, sim, no passado. O que faz com que, infelizmente, muitas pessoas digam: eu sofro porque é assim que Deus quer. A minha vida é desgraçada porque Deus quis assim. O sentimento de culpa, que leva a imaginar que Deus pode punir pelo erro. Porque nós trazemos o que Carl Gustav Jung disse do nosso inconsciente coletivo, que seria aquela memória inconsciente que seria herdada como que se passada geneticamente de geração para geração, mas que a doutrina espírita diz que sim, ela existe, mas não dessa maneira. É o nosso inconsciente, a nossa memória espiritual. Mas o que diz a codificação espírita a respeito da reencarnação? Em O Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a reencarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros punição. Ou melhor, para outros, missão. Os espíritos não respondem que a reencarnação é uma justiça ou punição. Para uns, expiação, para outros, missão. Expiação. A gente sofre com expiação. Então, reencarnação, segundo a codificação, é punição. Não. Vamos ao dicionário. Segundo o dicionário, a palavra expiação vem do latim expiare, e quer dizer reparação. Nós passamos por uma condição de reparação, não de punição. O que Valéria passou não foi uma punição divina, não foi Deus que a fez passar por aquilo. Foi o seu próprio psiquismo culpado que levou ela a literalmente pedir para que se passasse por aquilo, para se ver quites com a sua consciência de culpa. Mas eu não peço para sofrer. Pede. Quando você começa a perceber o mal que fez e sentir algo terrível que não tem remédio, que se chama remorso, e começa a ter a clareza que somente a reparação pode te tirar daquilo, você pede. E pede tanto que a espiritualidade nem te dá a medida que você pede, dá uma medida bem mais baixa, porque sabe que nós vamos sucumbir. Mais à frente, no capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, onde se lê Justiça da Reencarnação, na pergunta 171, Kardec pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? E aqui a gente abre um parêntese. Muito espírita fala por aí, inclusive eu já falei, que o espiritismo não tem dogmas. Mas a questão 171, o Kardec pergunta em que se baseia o dogma da reencarnação, e os espíritos não corrigem. Porque, novamente, nós precisamos ir ao dicionário. E dogma, segundo o dicionário, é preceito máximo, sistema oficial de princípios ou de doutrinas de uma religião. O problema é que na nossa cabeça está o dogma religioso católico, que é indiscutível, que é imposto. Portanto, a doutrina espírita tem sim dogmas, mas é discutível. Se alguém aqui duvidar do que eu falo, pode levantar, me rebater, argumentar, apresentar as contraprovas e nós vamos discutir. E se provar que eu estou errado, porque eu estou baseando na codificação, eu me corrijo. Então o dogma da doutrina é discutível e a reencarnação é um deles. Os espíritos então respondem: o dogma da reencarnação se funda na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta aos seus filhos uma porta para o arrependimento. Então é justiça. Não. Se baseia na justiça de Deus. O que é se basear? Se assentar.
esse prédio está baseado em suas fundações, está assentado nas fundações. Não quer dizer que esse prédio é a fundação. Então a reencarnação tem como base a justiça de Deus. E aí, depois dessa análise toda, eu volto a perguntar: reencarnação para você é justiça ou punição? Voltando àquela pegadinha do meu pai, quando ele perguntava: enxugar é com X ou com CH? Aí algumas pessoas falavam: enxugar é com X, não. Com CH, não. O que é? Enxugar é com toalha. Reencarnação é justiça ou punição? Nenhuma. Reencarnação é lei biológica de evolução. A justiça de Deus se dá na reencarnação através da lei de causa e efeito. Que ela nos proporciona a reparação através da expiação, mas não que a reencarnação seja justiça. Até mesmo porque, veja bem uma coisa, segundo Kardec, nós passamos pelos 4 reinos, desde que fomos criados por Deus. Reino mineral, vegetal, animal, e estamos no hominal a caminho da angelitude. Nós passamos por esses reinos, pelas diversas vidas, através da reencarnação. No entanto, uma lei não pode ter 2 pesos e 2 medidas. A lei divina é una. Se a reencarnação tivesse algum quê de justiça, ela não poderia ter sido aplicada aos outros animais irracionais. Porque ninguém pode responder pelo que não pensa. Quando mergulhamos no reino nominal, nós logicamos, nós temos pensamentos. A partir dali nós temos a nossa escolha, nosso livre-arbítrio, sabemos discernir. Portanto, a partir daqui nos é aplicada a lei de causa e efeito. Mas a um animal não. O animal, o leão não mata por vingança ou por raiva, ele mata para se alimentar ou para se defender. E ele reencarna. Então não tem como fazer uma justiça, porque, repito, uma lei não pode ter 2 pesos e 2 medidas. E quem influencia no corpo é o espírito. Deus não é justiceiro e nem punidor. E nem punidor. A própria lei de causa e efeito tem as suas atenuantes. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no versículo 8, Pedro diz: porque o amor cobrirá a multidão de pecados, demonstrando que a lei divina tem um atenuante, mesmo com todas as atrocidades que nós já fizemos, e que muitos por aí continuam fazendo. Emmanuel, no livro Justiça Divina, destaca: a expiação é medida da lei aplicada apenas aos corações endurecidos. Quando nós juntamos a fala de Emmanuel e a fala de Pedro, nós entendemos que ninguém precisa sofrer. A reparação pela expiação é aplicada apenas aos corações endurecidos. O amor encobre a multidão de pecados, ou seja, ame, faça o bem, cuide das suas emoções, corrija a si próprio, trabalhe, faça caridade, saia do seu conforto, do seu quadradinho, da sua bolha e vá até o próximo, e você não precisa sofrer. Talvez Valéria não precisaria passar por nada daquilo, se desde muito cedo ela se dedicasse ao próximo, porque Deus não ganha nada vendo ninguém acamado, amputado, engessado, de cadeira de rodas. Ele nos quer amando. Francisco de Assis falou para Joana, que falou para Divaldo: o bem que se faz apaga o mal que se fez. Como ninguém sabe o que fez no passado, que amemos, que façamos o bem. Porque a justiça de Deus é justa. E ela está muito acima da justiça dos homens, cuja justiça dos homens, mais precisamente no Brasil,
No nosso Código Penal, no artigo 126 da Lei 7.210, lá fala que a cada 3 dias de trabalho diminui-se 1 dia da pena do reeducando. Ou seja, o condenado que cumpre a pena em regime fechado pode se redimir pelo trabalho. Se a lei dos homens, se essa lei feita pelos nossos congressistas tem essa atenuante, seriam os nossos congressistas lá em Brasília melhores do que Deus? Porque nem a lei dos homens preconiza o castigo eterno, por que a lei de Deus faria? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, ele fala claramente: a reencarnação é lei biológica de evolução. Mas aí alguém pergunta, mas não tinha um jeito da gente evoluir sem ter que reencarnar? Passar por essas agruras, dores todas? Primeiro, que a gente não pode questionar a sabedoria de Deus. Segundo, que mesmo não entendendo os desígnios do Mestre, a codificação nos dá noções de que, primeiro, sim, nós podemos reencarnar no plano espiritual, nós podemos evoluir no plano espiritual. Só que a evolução lá se dá muito lenta, porque nós não temos lá a facilidade da experimentação. Aqui, na matéria, nós podemos conviver com diversos tipos de espíritos em diversos graus evolutivos. Eu posso tomar o café da manhã em uma mesa onde tenha, por exemplo, se tivesse reencarnado Chico Xavier numa ponta, e o pior terrorista do mundo na outra ponta. E ali a gente conversa e convive naturalmente. No plano espiritual isso é impossível, porque pela vibração, pelo nível evolutivo do Chico, ele está muito acima de nós. Eu talvez leve séculos ou milênios para poder ver Chico em espírito, olho no olho. Porque no plano espiritual a diferença ela é vibratória, por evolução. E aqui eu posso experimentar os sabores e dissabores da matéria, dos prazeres que a carne proporciona, dos testes da minha honestidade, da minha força de vontade, do meu amor. É aqui que nós colocamos realmente à prova aquilo que nós achamos que somos. E é bom que se lembre também que nem todo sofrimento tem causas no passado em outras reencarnações. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala das causas atuais das nossas aflições. Tem muita gente que está sofrendo e está achando que é coisa de reencarnação passada ou punição divina. Não é não. É porque está fazendo por onde sofrer. Tem gente que perde o emprego, por quê? Porque é um funcionário relapso, que chega tarde, que não cumpre as suas tarefas, perde o emprego, eles vão achar que é coisa de outra reencarnação, ou é obsessor, ou é Satanás. Tem gente que acabou o casamento e acha que é punição, fizeram macumba, é Deus punindo, é Satanás no pé, o obsessor assim, não. Perdeu o casamento porque não cumpriu o papel de marido, de esposa, não fez o que deveria fazer. Tem gente que está passando por situações difíceis nesse momento, principalmente financeiramente. E falando que é Deus colocando a prova, e não é porque na época das vacas gordas, das águas, não foi capaz de fazer uma reserva e agora está sentindo na pele. Mas a dor também ela não é exclusiva da vida material. A depender da nossa vida aqui, nós nos causamos muita dor do lado de lá. Lembremos da dor moral, de descobrir o que fizemos com os outros. E a dor psíquica dos suicidas. No livro Martírio dos Suicidas, que é um livro que é um compilado de várias cartas psicografadas de vários suicidas, um deles diz: eu procurei no mundo inteiro uma dor maior do que a que eu estava sentindo e não encontrei. Narrando a dor terrível que também sentimos do outro lado. Percebeu?
Às vezes é difícil nós entendermos isso, e eu compreendo, devido a esses nossos atavismos ancestrais, devido ao nosso ainda querer de colocar em Deus os defeitos humanos, de humanizar a Deus. Tem gente que acha que Deus conversa pessoalmente com ela. Tem gente que acha que Deus persegue, que vinga, da mesma maneira que um ser humano faz. Tem gente que acha que Deus escolhe uns em detrimento dos outros. Ou seja, as pessoas colocam em Deus, que é algo que não compreende, as nossas qualidades, os nossos defeitos, como se ele fosse humano. E esse nosso psiquismo viciado por séculos nos leva a crer que justiça é igual a punição. Por isso que a discussão, reencarnação é justiça, reencarnação é punição, reencarnação é isso e aquilo. E Deus não pune, porque a justiça de Deus é pautada no amor. Nós somos apenas crianças espirituais. A lei de Talião é diferente da lei de ação e reação. Não que isso nos exime das nossas responsabilidades, não. Se equivocamos, sim, temos que reparar. Kardec identificou a lei de justiça na sua última lei moral, quando ele disse a lei de justiça, amor e caridade. A reencarnação, portanto, é uma oportunidade de evolução. E para encerrar, que o Zé Lúcio não para de olhar para o relógio, e parece que o olhar dele faz o relógio até andar mais rápido, eu faço uma segunda pergunta da noite. O que você está fazendo da sua reencarnação? E da mesma maneira que nós fizemos reflexões para ajudar na resposta, eu vou fazer outras perguntas para ajudar na resposta. E aí você responde mentalmente. Para que você descubra o que você faz na sua reencarnação, eu te pergunto. Como que você olha para a vida? Para os problemas, para as dificuldades? A matéria te serve ou você serve para a matéria? Quando as suas escolhas te trazem consequências dolorosas, como você age? Você vai ao centro em busca da comunhão com Deus, do aprendizado, ou para buscar cura, um milagre, uma solução para os seus problemas? Porque a nossa visão acerca até das nossas dores, dos nossos problemas, ainda é muito infantil. Ainda na década de 50, quando Zé Arigó, que foi aquele primeiro médium que incorporava Dr. Fritz e fazia cirurgia de corte a olhos vistos, que não sangrava, não doía, porque não tinha nem anestesia, não infeccionava. Certa vez, falando com Chico, disse: Chico, esse olho seu, deixa eu te operar e você volta a enxergar normalmente. E o Chico, com toda a paciência, disse: não, meu filho, eu já me acostumei com ele. Já me acostumei a enxergar só com o olho, ele nem não me atrapalha mais, porque esse olho é meu assim, porque eu preciso dele dessa maneira. Se você operar meu olho, o meu problema vai aparecer na perna, no joelho, na cabeça, em outro lugar, porque eu preciso passar por isso. Percebe a diferença de visão? E a gente fica correndo aqui e ali, procurando cura, salvação disso e daquilo, e não entendeu nada. Nós ainda negociamos com Deus. Nós ainda achamos que basta ir no centro, assistir palestra, beber água fluidificada, tomar passe e está tudo certo. Tem gente que passa a palestra inteira mexendo no celular, na hora de tomar o passe, corre lá, toma o passe e está tudo certo. E não está. O passe não é um passe de mágica. Tem gente que fala: hoje eu estou carregado, eu vou lá no centro tomar um passe para ver se melhora. Não é assim não. Muitas vezes a gente acaba de sair do centro, carregados de bons fluidos, de bons pensamentos, de boas vibrações, e botamos o dedo, já xingamos para o primeiro que nos dá uma fechada. Chega em casa, brigamos com todo mundo, chutamos o cachorro. Então nós precisamos parar e pensar o que estamos fazendo da nossa reencarnação, para depois não achar que somos vítimas de Deus. E para isto, precisamos estudar.
Porque nós só evoluímos desenvolvendo a asa da moral com a asa do conhecimento. Porque nós já erramos muito, desde Moisés, que veio trazer a sua primeira lei, a de justiça, depois Jesus o amor, a doutrina espírita, a verdade. Jesus colocou as suas esperanças na criação do catolicismo, para manter a luz do cristianismo viva, e o catolicismo faliu. Veio o protestantismo e faliu. E agora a doutrina espírita nos convidando à reforma íntima, à redenção, porque chega, não temos tempo mais. Muita gente que hoje arrota grosso por ser espírita foram aqueles padres, aqueles pastores que lá no passado mandaram queimar. Somos os trabalhadores da última hora, a doutrina nos convida ao trabalho. Ninguém chega nas portas do céu e apresenta a carteirinha de espírita e já tem passe livre, não. Segundo a espiritualidade, Deus está usando sim a reencarnação para guindar a Terra ao patamar de um planeta de regeneração. E cabe a nós mudar, porque a Terra, fisicamente falando, vai continuar a mesma. A Terra será um planeta de regeneração, porque as almas que a habitaremos, estaremos na categoria de regeneração. E essa chegada lá pode ser por um caminho reto e tranquilo, ou por um caminho tortuoso e dorido. A escolha é de cada um. Mais uma vez, sejam bem-vindos de volta. Fiquei muito feliz de falar para pessoas novamente. Depois de 4 meses falando para uma câmera. Que a gente possa sair dessa muito em breve, desde que cada um faça a sua parte. Muito obrigado pela presença de todos. Que Jesus possa nos iluminar a todos e que nós tenhamos uma ótima semana. E que assim seja. Vou suspender um pouquinho aqui, que está muito baixo o microfone. Pessoal, então vamos, se puder apagar um pouquinho as luzes, vamos deixar uma penumbrazinha, né? Isto. E vamos então pedir ao Mestre Jesus que traga-nos a paz, o equilíbrio, a vontade de vencer as nossas mazelas, de encontrar o caminho da felicidade através dos esforços. Senhor Jesus, às vezes sentimos-nos pequenos diante da sua grandeza. Mas sabemos também que o Senhor nos deixou o caminho, os seus ensinamentos, os seus evangelhos, com certeza, é o maior tesouro que temos na condução da nossa melhoria. Portanto, nós pedimos, mas também agradecemos tudo que temos recebido. E hoje, nós gostaríamos de pedir para várias pessoas, mas dedicamos o nosso pedido especial ao nosso irmão Tarcísio, que se encontra na UTI entubado, ele que participa desta casa e que está passando por essa provação.
temos a certeza que Deus sabe do que é melhor para ele. Mas nós pedimos, Senhor, envolva-o em muito carinho, em muito amor. Um raio do seu pensamento é capaz de fazer com que a sua saúde melhore. Se for do seu merecimento, Senhor, faça-o. Portanto, que ele melhore. Mas que faça também uma limpeza fluídica em sua alma, mostrando-lhe a grande oportunidade que estamos tendo, como disse o palestrante de hoje, sabiamente, é a nossa reencarnação. É o caminho que escolhemos em direção à nossa verdade, ao crescimento espiritual, nessa caminhada infinita à perfeição. Caros irmãos, em Cristo Jesus, bem-vindos ao reinício dos trabalhos presenciais. Mas, creiam, estávamos aqui trabalhando incessantemente. Quem aqui não estava, estavam auxiliando no processo de recebimento das almas que desencarnaram em massa, em todo o mundo. Creiam, é uma necessidade para a nossa terra tão sofrida. Muitos que estavam cristalizados no mal, sem ver a figura do Mestre Jesus com bons olhos, foram surpreendidos com esta pandemia, que naturalmente traz o medo. Medo àqueles que não têm fé. Àqueles que estão preocupados com o futuro. Para onde irão? Como serão recebidos? Será que eu estou com a mala pronta? Será que eu fiz tudo o que eu devia fazer? Estas perguntas muitos se fazem nesses momentos agonizantes da dor, da doença que vem e assola os despreparados que estão na terra a turismo. Sabiamente, como disse o palestrante de hoje, a reencarnação não é por acaso. Nós somos uma família, queridos. Cuidado. Cuidado com o que estamos fazendo, com os minutos, não digo nem com os dias, com os minutos da nossa encarnação. Creiam, queridos,
precisam ser melhores aproveitados. Deste amigo que não esquece de cada um de vocês, parte um sentimento amoroso ao nosso irmão Tarcísio. Iremos visitá-lo e fazer tudo o que for possível dentro do programa encarnatório que ele trouxe. Mas vem um alerta a cada um de vocês. Cuidado. Abram os olhos. Estamos exatamente no início da transição planetária. Agora é para valer. Já avisavam, são chegados os tempos. Agora chegou. Agora é o momento de dizermos a que viemos, o que eu quero para mim e para os outros que habitam comigo, a minha comunidade, que vivem comigo e que precisam de mim. Eu preciso amar tal qual Jesus nos ensinou. Se assim não fizermos, caros irmãos, sinto muito, não haverá lugares para tanto desencarne. Ó irmãos em Cristo, não percamos tempo mais. É o momento de arregaçar as mangas e caminhar para o Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, hoje e sempre, do amigo O Casai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de paz, de luz. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec. Que assim seja.